Vene Casagrande, esse negócio de drone, cadê o barulho de drone? Não é drone, não é? Esse é drone seu? Não sei, eu tô com Não, não é meu não, não é meu não. Pra ser justo, então, tira o barulho de drone. Não é drone do Vene Casagrande, mas o Danilo vem mesmo pro Flamengo. Aí a gente fala que ele é o quê? Que ele é zagueiro, que ele é lateral. Como é que a gente chama ele? A gente vai chamar conforme aquilo o Flamengo deseja que o Danilo exerça lá no Flamengo. E é o quê? Zagueiro. Zagueiro. Ele está sendo contratado para ser zagueiro. Óbvio que a qualidade dele como lateral também, porque ele joga como lateral, fez essa função durante muito tempo e faz ainda né? na seleção brasileira. Óbvio que ele pode quebrar o galho eventualmente ali nessa posição que eu acho uma posição carente do Flamengo, porque tem o Wesley titular absoluto, mas o Varela eu acho que não é um reserva de luxo, digamos assim. Então o Danilo ele pode sim fazer essa função. Mas te respondendo, Fernandinha, ele chega para ser zagueiro no Flamengo. E a gente já pode falar chega, isso. Tá ele okay, chega, como tá? Ele desembarca nessa terça-feira por volta das 23 horas. Na quarta-feira realiza exames e depois ele assina o contrato válido por 2 temporadas com a possibilidade de estender por mais uma através de metas. Um jogador que chega livre ao Flamengo, 33 anos. Eu vou dar minha opinião se é uma boa contratação ou não depois que eu tiver acesso aos valores, porque não adianta a gente falar assim, é um jogador que está chegando de graça. Não, não é de graça. Ele vai ter um salário alto, ele vai ter, com certeza, luvas altas, então, com certeza, vai gerar um alto custo ao Flamengo. Mas, individualmente falando, tecnicamente, ele é uma baita contratação no futebol brasileiro, eu acho que ele vai render bastante ainda. Então, óbvio que se a gente falar apenas do Danilo, sim, ótima contratação. Mas os valores, Vini, eu ainda não tenho. Então, por conta disso, eu não vou chegar aqui e vou falar na frente das câmeras, ótima contratação no Flamengo. Tudo depende dos valores. E se for um valor altão? Você acha que é uma ótima contratação, Pedrosa? Quanto que é um valor altão? Hoje um altão acho que é 1,5, né? Não, 1,5 é um ótimo valor pro Danilo. É um ótimo valor. Passou de 2 milhões, já tem que começar a pensar. Eu acho que Mas será que são mais de 2? Eu não duvido que seja não, Fernando. Sério mesmo? Não duvido nem por um instante. Jogador que era pretendido pelo Napoli, que inclusive é um dos líderes aí do campeonato italiano. A gente tá hoje com o mercado brasileiro inflacionado. Muito inflacionado. Eu acho, vamos relembrar aqui, eu acho que a última vez que a gente começou a ter esse mercado que depois não sustentou, os times não sustentaram e a gente colhe frutos hoje, né? Sim. Eu acho que foi ali no início dos anos 2000. Até 2005, aí a gente começou ali em 2013, começar a ver um reajuste salarial, e aí os 50 mil passou a ser um salário para um jogador mediano, 100 mil, 150 mil. Os tetos de 800 gasto, mil era um salário altão. O e agora maior a gente exemplo tá disso é o Rony. Com certeza. É o maior exemplo disso. Ele recusou uma proposta de 1 milhão e 200 mil do Fluminense. É o maior exemplo. E ele estava pedindo 1 milhão e 600. Então, assim, é uma loucura completa, tá? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é só pra falar. Eu acho assim, o Danilo é top, tá? Ele é um jogador top. Ele chega pra tá ali no time titular do Flamengo, na minha visão, ao lado do Léo Ortiz, fazendo uma dupla de zaga de nível altíssimo. Até mesmo se o Wesley, por exemplo, foi negociado no meio do ano, ele pode fazer aquela lateral direita tranquilamente, até pelo Felipe Luiz saber que o Danilo também é um jogador extremamente inteligente. Ele, pessoalmente falando, não à toa, ele era o capitão da seleção. Eu não acho que o Danilo esteja na seleção brasileira pelo futebol que ele apresenta apenas. Eu acho que o Danilo está na seleção brasileira porque ele ainda é um líder dentro daquele grupo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, une esse lado técnico com o lado da liderança de um grande jogador que passou por Porto, Manchester City, Real Madrid, Santos e agora vai para o Flamengo, além da própria Juventus. É um jogador com a carreira maravilhosa. O ponto é, esse cara vai custar mais de 2 milhões de reais para os cofres do Flamengo? Aí você já tem que pensar nessa situação, se é uma ótima contratação ou não. Porque se ele vai custar mais de 2 milhões de reais para os cofres do Flamengo, ele vai ter que mostrar em campo que ele é uma ótima contratação. Que ele é um excelente jogador, eu não tenho dúvida. Agora, se você vem com um jogador que mesmo estando sem custos, recebe mensalmente 2, 2,5 ou até mais, cara, ele é zagueiro. Ele não é centroavante que vai definir jogo. Porque se você vai pagar um valor alto desse, esse cara tem que te definir jogo. Ele tem que fazer gol, ele tem que te dar 3 pontos, ele tem que te dar classificação. Não que o Danilo não possa fazer isso. Mas o ponto é, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões no zagueiro, cara, é muito dinheiro. Cara, eu vou dar minha opinião. Eu gosto. Assim, foi o que você falou, perfeito. Se der resultado em campo. E eu vou trazer um exemplo prático. No Botafogo, a gente tem um salário altíssimo que é do Alex Telles. Sim. Um cara com muita qualidade técnica, ele pega na bola, você vê que o cara é diferente. E eu acho que é o caso do Danilo, né? Não é de seleção à toa. Não tá ali porque caiu de paraquedas. Claro. E a experiência, a bagagem do futebol europeu que é tão intenso. E aí um cara que pega a bola numa final de Libertadores, bota ela na marca do pênalti e bate com
beleza, uma liderança interna, uma confiança. Ele traz um olhar de vencedor. Com certeza. Então eu acho que se a gente já tá trabalhando com futebol inflacionado, então que venha um cara que não vai ser só uma entrega dentro de campo. Eu não sei se dentro vocês... do Flamengo tem um exemplo. Qual? Que, inclusive, é muito amigo do Danilo, que é o Alexandre. É a verdade, mesma situação. é verdade. Pra mim, é a mesma situação, o mesmo cenário. Na chegada Eu do gosto. Danilo... Mas eu acho que, só pra complementar o que a Fernanda falou, o cenário do Alex Telles é diferente do cenário do Danilo. O Flamengo já tem esses grandes jogadores. O Botafogo precisava de mais grandes jogadores nesse sentido. E não que o Botafogo não tivesse excelentes jogadores. É essa Nesse bagagem. perfil. O Flamengo já tem. O Danilo, verdade. agora, saindo um pouco da parte financeira, vamos falar um pouco do futebol, o Danilo vai proporcionar ao Felipe Luiz algo que eu acho que o Felipe Luiz quer muito, que é a variação tática. Porque com o Danilo, ele vai conseguir jogar de 3 zagueiros, eventualmente. Aí ele bota o Alexandro, jogar aqui no lado esquerdo da zaga, o Danilo no lado direito e o Léo Ortiz, que ele é apaixonado pelo futebol. O Léo Ortiz, não à toa, o Léo Ortiz vem mostrando isso dentro de campo. Aí ele bota 3 zagueiros, libera o Wesley, libera o Ayrton Lucas, meio de campo a gente já sabe. Vai dar essa possibilidade e ele variar o esquema. E o Felipe Luiz, ele não é engessado. Pelo contrário, ele varia a todo momento. Sim. E assim, até uma variedade que você... É claro que a gente hoje tem um futebol que a gente está falando de 5 substituições, mas paralelamente a isso, um futebol altamente intenso, uma quilometragem altíssima que um jogador corre. Quantos jogos a gente tem nesse calendário? A gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas é ter essa versatilidade em que você pode fazer uma mudança tática sem levantar a placa de mudança, de substituição. Sim, porque e também tá falando de 3 caras, o Alexandro, o Léo Ortiz e o Danilo, que tem uma saída de bola impecável. Sim. Né? Não só defensivamente, falando de 3 zagueiros, mas falando de saída de bola. Você começa a dar um jogo sutil e altamente agressivo defensivo, que era uma qualidade assim altíssima. Eu achei uma boa contratação do Flamengo. Não, eu também Mesmo acho. se ele ganhe 2 e... Vocês não tem grana? Não, não é assim. Não tá assim, não. Não é assim, não. Mas eu fui embora. Peraí, Não você tá tem assim, grana, não. você ficar rasgando dinheiro à toa? Não é isso não. Vai Ah! rasgar. No final das contas, gente, caro é jogador que não entrega. É verdade, Entendeu? Pedrosa. Se ele entregar, ótimo. Não, é isso, é isso. Cara é jogador Só que não entrega. Só que, Pedrosa, E tem um monte. Tem um monte. Se a gente juntar não um sabe se monte, ele vai dá um- entregar. Esse é o ponto. Eu Por concordo. isso que eu preciso ser muito claro. frio na minha análise. Perfeito. Ninguém tem certeza que o Danilo vai dar certo no Flamengo. A chance é grande? Enorme. Enorme. É um cara que sabe jogar futebol, é um cara que não vai ter dificuldade de adaptação ao Rio de Janeiro, pelo contrário, ele tem vários amigos no elenco, o próprio Felipe Luiz. Então, assim, a chance é muito grande. Agora, eu não posso virar aqui na frente das câmeras, aqui no SBT, e falar, com certeza o Danilo vai dar certo. Não tem como eu fazer isso. Vamos falar de Flamengo, então, mudando de assunto, falamos muito de São Paulo e Corinthians, o Flamengo começando com redes sociais da Juventus, porque o Flamengo quer o Danilo e pelo jeito vai chegar, hein? Obrigado, Danilo. Então, olha, resumindo, despedida do Danilo da Juventus. O Santos queria, fez proposta, ainda quer, mas as informações que chegam é que ele vai escolher mesmo o Flamengo. Grande reforço, não, Mário? Eu gosto muito. Acho o Danilo um jogador muito bom, acho a liderança dele espetacular pro grupo. Acho que é um cara que é fora da caixinha mesmo do que a gente, infelizmente, vê de postura de jogadores. Ele te dá essa opção do lado e da zaga, num Flamengo que vira a temporada perdendo 2 possibilidades ali, né, de defensores. Agora vai ser uma briga boa, né, assim, porque na visão do Felipe Luiz, como ele desce com o Ortiz, trazendo ele para ser essa dupla de zaga com o Léo Pereira, e aí, enfim, dá a possibilidade da negociação do Fabrício Bruno justamente porque não estava sendo muito utilizado. Eu tô curiosa para ver como que ele vai armar esse Flamengo, porque o Danilo é esse jogador que chega num nível muito bom para ser titular. Acrescenta demais para ser titular, de fato. Acho que vai ter uma disputa, como teve com o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Opção de 3 zagueiros, ele pode desempenhar de forma muito positiva, né, quando o Felipe Luiz quiser usar. Eventualmente, se ele for utilizado na lateral, além dos aspectos que a Mari já lembrou muito bem, de liderança, de fora de campo. Para mim, lógico, não está no melhor momento da carreira,
Mas ainda assim, tecnicamente, entrega para ter um grande desempenho no Brasil, para brigar. E eu acho que se ele mantiver o futebol que ele tem, é para ser titular do Flamengo. E acho que o Flamengo foi certeiro nessa contratação. E qualifica muito a saída de bola também. Além de um bom zagueiro, acho que a gente viu do jogo ontem das estreias dos titulares, do fim de semana, perdão, de um time com muito toque de bola, de muita posse, acho que o Danilo também pode ajudar muito nesse sentido. A gente mostrou um quadro aqui. Quase 800 passes trocados, né? É um O Flamengo, absurdo. meu Deus. A gente mostrou um quadro dos números dele na Juventus no último ano. Ele hoje é 75% zagueiro, né? Naqueles números, 75% zagueiro, 25% lateral. E aí é para brigar por posição. Não parece um jogador que você enxerga no banco de reservas, né? Não sei como vai ser a cabeça dele a essa altura da vida. Eu acho que isso vai depender do físico, né? Por exemplo, o Davi Principalmente. Luiz, também com toda a história que tem, ficou nos últimos tempos aí no banco de reservas. Sim. Mas... Claramente o Felipe Luiz, quando ele assume, ele tira a questão do Léo Ortiz como volante com o Tite e deixa ele na zaga, né? Mas o Flamengo também passou por essa situação de procurar um substituto para o Pulgar, enfim, né? Quando falou-se em mercado da bola do Flamengo, também nessa posição. Pode ter uma adaptação também na qualidade de saída de jogo do Léo Ortiz, você tendo essa necessidade de enquadrar o Danilo na equipe e não perder a qualidade do Léo Ortiz também, numa eventual situação. Eu só fico com um ponto de interrogação, na verdade, professor, na cabeça, assim, qualidade do Danilo. Todo mundo sabe, espetacular. Falando-se de Brasil, chega para jogar. Só que a dupla de zaga do Flamengo está muito boa. Só tem essa dúvida por isso. Assim. Léo Ortiz e Léo Pereira, não é isso? Estão jogando muito, não estão? Tem a possibilidade de você transformar isso num trio. Pode ser. Com ele ali pela direita. Pode Mas ser aí também. o Wesley também está num momento muito bom, né? Você pode fazer 3, com o Wesley avançado. Na segunda linha. Mas assim, se fosse, o Danilo vai entrar no time titular, eu acho que a disputa seria mais com o Léo Pereira. Com o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Ortiz é o mais titular de todos os zagueiros do Flamengo hoje. Assim, não estou tirando o Léo Pereira do time. Hoje a dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira. Nossa, né? é difícil, né? Mas assim, você está pensando num jogador do nível do Danilo chegando. Ele, como zagueiro, vai ter disputa. Dentre as duas disputas que teria, né? Eu vejo o Léo Ortiz mais titular ainda. Se você tem Léo Ortiz e Danilo, você tem saída de bola para tudo que é lado, né? Você tem Qualificadíssimo. várias possibilidades de sair com a bola. Lembrando, não assinou ainda, mas, como disse aqui, como está escrito aqui, ó, se aproxima do Flamengo. Você vê que é o contrário da política do Santos. O Santos acerta com o jogador fica enroscado com o clube. No Flamengo é o contrário. Já resolveu, a Juventus agradeceu em português, agora fica mais fácil, né? E é o seguinte, tem uma lista de dispensas aí do Flamengo, que foi anunciada. Vamos colocar entre os jogadores está o Carlinhos. Olha aí, ó, Barca do Mengão. 5 jogadores dispensados. O Carlinhos, o experiente Pablo, que estava emprestado ao Botafogo, voltou, jogou algumas partidas agora, né, com esse time alternativo do Flamengo, assim como o Carlinhos, que fez gols, inclusive, e mais o Thiaguinho, Zé Wellington e Caio Garcia. Carille não se interessou pelo Pablo, lá pro Vasco? Se interessou pelo Balbuena, que era uma defesa que com Quer ele... repetir? É a zaga campeã de 2017? Ele sugeriu o Balbuena ao Vasco. Já faz 8 anos, professor. O Balbuena voltou mal pro Corinthians, não voltou bem. Agora o Pablo... Eu, por exemplo, acho o Pablo melhor zagueiro que o Maurício Lemos, que o Vasco acaba de levar. Mas tem jogado pouco o Pablo, né? Pelo menos no Botafogo. Pelo Botafogo jogou minutos de um jogo, uma amostragem muito pequena. O nome do Carlinhos Acho que como de todos número que 1... aí é o que tem um mercado um pouco melhor, assim, o Pablo. Eu acho que é um bom jogador, é um bom zagueiro. E o Carlinhos como número 1 é bola cantada, né? Porque toda essa busca por um centroavante, o Carlinhos realmente ficava abaixo dos outros jogadores do Flamengo. Deve ter continuidade na carreira, não faltará Pode clube ir para o pro Vitória. O Carlinhos. Vitória de está empréstimo, interessado então. Por empréstimo. por empréstimo. Por empréstimo, Pode ser é uma interessante pra possibilidade. ele, eu acho. Também acho. Interessantíssimo. Um atacante diário, o time precisando depois da saída do Alejandro. É um cara que tecnicamente estava num nível diferente em relação aos jogadores do Flamengo. Se ele ficasse, seria uma coisa muito pontual, né? Porque é o Pedro,
o Juninho sendo reserva dele. Acho que ele ia atuar em alguns momentos em que vai substituir o Pedro, ou o Pedro não tá, e você quer ter um cara de área. E assim, acho que seria uma situação muito pontual. Acho que ele teria poucos minutos. Eu acho interessante até para o próprio Carlinhos, de repente, a possibilidade para o Vitória, de um time que vem de um ano interessante, que vai jogar Sul-Americana, num contexto que ele vai certamente ter mais minutagem, pode-se aproveitar essa oportunidade. Eu acho interessante para todo mundo essa possível negociação com o Vitória. Além de permanecer na Série A, vai disputar a Sul-Americana, né? Exato, e com um time de peso. Como é o nome dele? O Wellington Rato foi pro Vitória. Pois é. Base mantido. O Alejandro foi para onde? Saiu e foi para onde? Não me lembro. Ele foi vendido para fora. Fora do país, né? Não lembro agora. Professor, Carlinhos ia ser difícil ele ter espaço mesmo no Flamengo, né? Sim. Com todo respeito ao Carlinhos, ele tem espaço em muitos clubes do Brasil, mas o Flamengo, esse Flamengo estava pesado para ele. Inclusive desde a chegada do Carlinhos, né? O Carlinhos foi um reforço por um bom campeonato que ele fez, um bom campeonato carioca no Nova Iguaçu, né? Foi vice-campeão. Isso. Mas para o nível de contratações que o Flamengo trazia, abaixo. E quis o destino que o Flamengo, uma série de circunstâncias, pelo que aconteceu com o Gabigol, que aconteceu com o Pedro, se colocou uma carga no Carlinhos que realmente era demais, né? Então a gente vai ver o Carlinhos aí jogando em clubes do Brasil. Vitória é um grande clube, um clube de Série A. Eu acho que mais adequado esse momento da vida do Carlinhos. E o Flamengo, com essa chegada do Danilo, permanência de praticamente todo o elenco do ano passado, obviamente, Gabigol, por exemplo, foi embora, enfim. Ele continua ao lado de quem ali? Quais são os grandes favoritos para essa temporada 2025? Flamengo, Palmeiras, Botafogo se reconstruindo, né? Como se reconstrói, né? Galo, posso colocar o Galo aí? Galo brigando para voltar. Sim, mantém. A gente vê o Fortaleza sempre muito forte chegando, né? É verdade. Vamos ver se o Bahia dá também outro passo. Mas ainda acho São Paulo. Mas eu ainda acho o Flamengo, pensando em continuidade, elenco, acho Flamengo, Palmeiras e o Botafogo ainda estão à frente dos demais. E o trabalho do Felipe Luiz, no pouco tempo que a gente teve para acompanhar, já foi muito bom, né? Assim, de ideias, de aproveitar muito o máximo desses jogadores. Agora o Flamengo com uma diretoria profissional, parece que, de fato, ajustando tudo que teve, com muitos erros, o Flamengo já foi campeão, né, durante as últimas temporadas, acho que ajustando ainda mais a casinha favorece o Flamengo. Eu perguntei do Danilo, estou falando disso porque acho que o Danilo, ele vem sendo, ele sempre foi contestado na seleção brasileira, ou teve momentos de contestação, teve lesões que o atrapalharam, Copa do Mundo mesmo, mas mesmo em final de carreira, e quando a gente pensa em seleção brasileira, em clubes brasileiros, é diferente. Está em final de carreira na Europa. O Danilo, em resumo, o Danilo vindo para qualquer clube do Brasil, para mim hoje, é um cara para mudar patamar, não é? 33 anos. Não é um craque que vai fazer 500 gols, mas assim, ele dá uma segurança lá atrás. Totalmente. Claro. A gente viu como foi com o Marcelo, com o próprio Thiago Silva, com o Fernandinho. A gente tem vários exemplos desse retorno, porque na Europa o tempo já aconteceu, no retorno do Brasil desempenharam. Trata-se de Danilo, muito próximo de ser jogador do Flamengo. Ele vai assinar o contrato, ele vai rescindir o contrato dele na semana que vem com a Juventus para poder embarcar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Hoje, a decisão dele é jogar no Flamengo, contrato de 2 anos. Hoje, essa é a decisão dele. Ele está decidido, a decisão está tomada. Vene, e o Santos? O Santos tirou o time de campo, sabe por quê? O Santos entendeu nos bastidores que perdeu, entre aspas, essa guerra com o Flamengo. O Santos ofereceu o mesmo tempo de contrato, praticamente o mesmo salário e acreditava, digamos, no carinho do Danilo com o Santos, porque foi lá que ele foi criado, foi lá que ele foi projetado para o futebol, que ele aceitasse essa proposta. Mas o Flamengo veio com um projeto muito bom. Projeto disputar a Supermundial, projeto disputar a Libertadores, um projeto que tem o Alexandre, que é um grande amigo dele, pessoal, um projeto que tem Felipe Luiz, um treinador que também é parceiro do Danilo, jogou com o Danilo, que conhece o Danilo. Então é óbvio que isso faz a diferença. E eu me coloco no lugar do Danilo,
Muita gente diz que ele é torcedor do Flamengo, que a família é torcedora do Flamengo. Gente, é o momento ideal para ele realizar esse sonho, se é que é o sonho dele. É o momento ideal, morar no Rio de Janeiro, ganhar bem, porque ele não vai vir ganhando pouco, não vem com essa, ele vai custar pouco. Não, ele não vai custar pouco, ele vai ser um jogador caro, ele vai ter um salário alto, ele vai ganhar bem, ganhar em dia, estrutura para trabalhar, vai disputar grandes campeonatos, visibilidade, pode continuar sendo convocado para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior. Gente, 33 anos, em que momento ele iria realizar o sonho dele de jogar com a camisa do Flamengo? É agora. E digo mais, é agora ou nunca. Porque o Flamengo pode simplesmente desistir dele numa outra janela de transferência. Então, eu acho que, pensando no lado do Danilo, é a melhor decisão que ele pode tomar nesse momento é jogar no Flamengo. No lado do Flamengo, é a melhor decisão contratar o Danilo? Eu não sei. Eu só vou dar minha opinião depois que eu souber os valores. Vene, você é contra? Não vou dizer que eu sou contra e nem quero muito. Vou ser bem sincero. Se eu já disse aqui que eu queria muito, eu acabei exagerando, porque eu preciso analisar os números. Porque estão me falando que ele não vai vir ganhando pouco. Se ele vier ganhando o que me falaram, e eu não vou falar aqui porque eu não confirmei nenhuma informação, eu acho uma contratação desnecessária. Mas, falando do jogador, nível técnico absurdo no futebol brasileiro, ainda mais jogando de zagueiro, vai jogar muita bola, vai render muito. Agora, da ponta do lápis, eu preciso saber qual será esse custo que o Flamengo terá na chegada do Danilo para poder opinar se é uma boa contratação ou se não é uma boa contratação. Nação rubro-negra, o Flamengo está, assim, muito próximo de anunciar o lateral direito Danilo, jogador experiente, com bagagem de seleção brasileira, é um cara que vem para agregar e agregar muito aqui no nosso Mengão. Tô muito feliz com a chegada do Danilo, né, no Flamengo. Não para por aí, o Flamengo também está atrás do Jorginho. Então, assim, tem diversos jogadores com muita qualidade, jogadores que chegam para agregar e agregar muito. Então, assim, amigas e amigos, o que vocês acham sobre a chegada de Danilo, né, no Flamengo? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu conto com o apoio de todos vocês. Danilo é um cara, assim, que vai ajudar muito, né? Dá pro Felipe Luiz variar, né, diversas jogadas com o Danilo. Então, assim, eu tô muito otimista. Vamos torcer para que ele venha e jogue o fino da bola aqui no nosso Mengão. Então é isso, galera. Eu tô muito otimista. Tem um Pedro se recuperando, Cebolinha. Então vamos torcer para que esse ano seja um ano super vencedor para o Clube de Regatas do Flamengo. Então é isso, Nação Rubro-Negra. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.